Eu quero convidá-los a abrir, cada um a sua Bíblia, na carta de Romanos, capítulo de número 14. Romanos 14, nós vamos ler do verso de número 1 até o verso de número 12. Romanos capítulo 14, do verso 1 até o verso de número 12. Mais uma vez, porque na liturgia já fizemos assim, mais uma vez, leiamos alternando a leitura dos versos. Acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Quem come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Um faz diferença entre dia e dia. O outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Foi precisamente para este fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Eu peço que vocês mantenham a Bíblia aberta enquanto a gente comunica a palavra de Deus. Vamos mais uma vez orar. Pai, entendemos que este é um tema caro para o Senhor. É um tema precioso para Ti. A comunhão daqueles que são chamados pela obra do Teu Filho Jesus Cristo. O tema da comunhão. Nós vamos, Pai, nos próximos domingos que ministrarmos a Tua palavra, trabalhar, ó Deus, sobre este tema à luz desta parte da carta que o Senhor inspirou Teu servo Paulo a escrever para irmãos na cidade de Roma no primeiro século. Mas como a Tua palavra ela é atemporal, obrigado por nos deixar, ó Deus, passagens como esta aqui. Que o Senhor me conceda graça, que o Senhor me conceda clareza nas palavras, que o Senhor me conceda o poder do Teu Espírito, porque dependo de Ti para edificar a vida dos meus irmãos, como fui edificado na leitura, na meditação e também na busca de outros servos do Senhor que meditaram e estudaram este texto na dependência do Teu Espírito. Que saiamos daqui nesta noite, não com dúvidas ou incertezas com relação ao que a passagem nos traz, mas que haja clareza, que haja lucidez,
nos nossos corações, portanto, eu digo, Senhor, nas nossas mentes, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, antes de entrar nesta passagem, eu anotei algumas coisas aqui que eu não quero deixar passar sem compartilhar com vocês. Primeiro, que eu louvo a Deus pela providência dEle, porque este texto nós havíamos conversado no conselho há alguns meses atrás, se eu não estou equivocado, no primeiro semestre ainda, nós compartilhamos sobre este texto em um momento de reunião do conselho, e foi-me solicitado para que compartilhasse com a igreja esse texto. Como temos estudado esta carta aos Romanos nas quintas-feiras, eu não procrastinei, mas eu aguardei o tempo que chegaríamos nesse capítulo 14 e 15, até o verso de número 13 aí do capítulo 15, para não ministrá-los na quinta-feira, mas no culto público no domingo. Demorou um pouco, mas chegamos. Então, nas próximas mensagens que eu estiver ministrando aqui, principalmente à noite, eu vou até o capítulo 15, verso de número 13 com vocês. E depois nós voltaremos o estudo de Romanos nas quintas. Enquanto isso, eu já conversei com o pastor Tiago, ele dará continuidade à exposição do livro de Josué nas quintas-feiras. Então, eu louvo a Deus pela providência dEle. Em que aspecto eu digo? Porque eu começo a tratar este capítulo 14 e parte do capítulo 15 num domingo, quando celebramos a ceia do Senhor. Se vocês perceberam, a nossa liturgia, ela sempre procura ser intencional naquilo que vamos pregar. Nós hoje lemos o Salmo 133, que fala que, ó, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. O final, o salmista diz que ali o Senhor ordena a bênção dele e a vida. Mas o Senhor ordena a bênção e a vida em qual contexto? Quando a igreja, quando o seu povo realmente está em comunhão. E comunhão não significa apenas ajuntamento. Quando nós temos realmente comunhão, quando nós compartilhamos da nossa vida com o nosso irmão. Então, hoje é um domingo de ceia, e como também eu falei no momento da ceia, citando o segundo livro das Crônicas, capítulo 15, a ceia ou a Páscoa em Ezequias tratou também de comunhão. E se você lembrou do texto que lemos de João, capítulo 17, a oração de Cristo, talvez ali já momentos antes da crucificação, ele ora, e um dos motivos da sua oração é que nós sejamos o quê? Um. Veja então, irmãos, que para Deus, conforme eu mencionei na oração, a comunhão do seu povo é importante demais. Isso é caro, é precioso para Deus. Um pastor luterano, era um pastor também alemão, não um cachorro, mas ele era um alemão, Dietrich Bonhoeffer. Ele tem alguns livros traduzidos para o português. E um dos livros do Dietrich Bonhoeffer, esse pastor luterano, é um livro chamado Vida em Comunhão. E o Dietrich Bonhoeffer, neste livro Vida em Comunhão, me permitam abrir aqui porque eu coloquei a frase aqui no celular, ele disse o seguinte: não podemos nos dar ao luxo de comungar com o nosso irmão sem a mediação de Cristo, pois nossa relação pode ser destrutiva. Eu vou agora parafraseá-lo. Nós não podemos nos dar ao luxo de nos reunir ou de estar em comunhão sem a mediação de Cristo. Se não for Cristo que venha mediar os nossos relacionamentos como irmãos, como igreja,
os nossos relacionamentos podem ser destrutivos. E eu creio que todos aqui entendem isso na prática. Quantos aqui talvez já foram alvos de fofoca do irmão, de maledicência do irmão, de falar de você pelas costas? Quantos aqui já pensaram em até deixar a igreja, deixar a vida de comunhão, porque o ajuntamento, porque a vida de comunhão não foi mediada na obra, na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo? E quando isso não ocorre, essa mediação por Cristo, não só as nossas relações podem ser destrutivas, como também isso aqui pode se tornar uma usina de neurose. Então, lembre-se disso, como introdução. Quando você se relaciona com o teu irmão, quando você se relaciona como povo de Deus com o teu e com o outro, precisa ser na mediação de Cristo. Qual é o contexto aqui, irmãos, deste momento da carta? O apóstolo Paulo tratou do capítulo 1 até o capítulo 5 sobre o que é verdadeiramente o Evangelho. O Evangelho é Cristo. O Evangelho é ser tomado pela essa obra de Cristo e ser transformado e se encontrar justo diante de Deus pela obra de Cristo. Do capítulo 6 até o 8, o apóstolo trata de como experimentamos este Evangelho na vida, por meio do Espírito Santo, nos santificando, tratando das bênçãos, da justificação da fé na nossa vida. E do capítulo 12 até o final desta carta, Paulo trata de como respondemos após esse Evangelho alcançar as nossas vidas. Eu peço que vocês deem uma olhada, por favor, no verso de número 9 do capítulo 12. O apóstolo deixa algumas recomendações aqui. Ele diz: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal apegando-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos e praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não vos amaldiçoei ou amaldiçoai. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Paulo, neste momento, já na parte prática da carta, ele diz: amem. Amem a Deus com amor fervoroso, amem ao seu irmão com amor fraternal, preferindo-vos em honra, amem inclusive os seus inimigos. E Jesus no Sermão do Monte disse isso, para que amemos também os nossos inimigos. No capítulo 13, eu estou pegando o contexto que nos leva ao capítulo 14, a partir do verso 8, Paulo diz: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. Se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume:
amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. O apóstolo diz então aqui a importância de amarmos o próximo. Eu achei interessante nessa parte aqui, quando comentado por Martyn Lloyd-Jones, ele diz que só podemos amar o próximo se verdadeiramente nascemos de novo. Porque enquanto eu não recebi um novo nascimento, eu nunca conseguirei amar o próximo. Porque eu sempre me colocarei numa posição acima do próximo. Mas quando eu recebo o novo nascimento e pelo espelho da palavra eu vejo quem eu sou, a miséria do homem que eu sou, a graça de Deus na minha vida, eu vou olhar para o próximo com um olhar de graça, de misericórdia e de compaixão. Eu não vou me colocar acima do meu irmão ou do próximo. Ainda no capítulo 13, que tratamos nas duas últimas quintas-feiras aqui, está do verso 11 do verso 14, o apóstolo diz: e disto isto, ou seja, além disto que eu já disse, a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta noite, vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em pudicícias e dissoluções, não em o que, irmãos? Contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne. Quando o apóstolo trata nessa parte da carta, ele diz, olha, nós conhecemos o tempo, e por tempo aqui ele quer dizer, nós sabemos que Deus tem cumprido a sua palavra, Cristo veio, Cristo morreu, Cristo ressuscitou, está à destra de Deus, derramou o Espírito Santo dele naqueles que Deus chamou e elegeu antes da fundação do mundo. Vocês sabem que agora só resta a segunda vinda do Senhor. Então é hora de despertar do sono espiritual, da vida cambaleante espiritual, e agora se revestir de Cristo e não dispor os membros do corpo para as coisas da carne. Inclusive, ele diz aqui, as contendas e ciúmes. Não é hora mais a gente ficar de mimimi, de blá blá blá, de fofoca, de maledicência. É hora de avançar com o evangelho do reino, é hora de amadurecermos espiritualmente, porque Cristo está voltando. Nós sabemos que este é o tempo. Aqui ele não está falando de cronologia, ele está falando do kairós de Deus. Deus tem cumprido o seu tempo. E agora então, entramos nesta parte. É como se Paulo dissesse assim, o que eu acabei de falar para vocês sobre o amor, a partir do verso 9 do capítulo 12, agora coloquem em prática. Coloquem em prática porque eu tenho conhecimento de alguns problemas que estão acontecendo na igreja de Cristo estabelecida em Roma, problemas de relacionamento, problemas em que alguns irmãos estão julgando o outro e outros estão deixando de lado, não levando em conta, em consideração, ou usando a palavra mesmo do texto, desprezando o outro. E o que Paulo trata então é, vamos colocar em prática o que temos aprendido? E então nós vamos entrar aqui então, dentro desse capítulo de número 14. Preciso dizer aos irmãos também algo importante. Esta controvérsia que nós temos aqui no capítulo 14, nós, se estudamos a Bíblia, percebemos que existem outras controvérsias que Paulo trata em suas cartas. Há pelo menos outras 3 cartas que Paulo trata de controvérsias. Mas aqui em Romanos capítulo 14 é diferente. Por exemplo, em Gálatas, quando ele trata de um problema que existe ali, ele é firme e contundente, porque aquilo ali estava comprometendo o evangelho. Os judaizantes estavam
no meio da igreja, dizendo para os irmãos assim: olha, Jesus é o Salvador, mas vocês também precisam seguir a dieta nossa, dos judeus, o calendário nosso de festas, de dias santos, e vocês precisam também abster-se de determinadas comidas. Aqui o apóstolo Paulo entra de sola, a ponto dele falar: vocês estão indo para um outro evangelho que não é o evangelho de Jesus Cristo, porque aqui estava sendo comprometido o evangelho. Na carta aos Colossenses, ele também trata de um problema, mas o problema na igreja de Colossos também comprometia o evangelho, porque na igreja de Colossos, os gnósticos estavam entrando no meio da igreja, estavam dizendo: olha, nós temos que, não precisa, eu estou parafraseando o que mais ou menos aconteceu, não precisa se importar tanto com a carne, o importante é exprimir o espírito da carne. Então o que você faz com o corpo, não tem problema. E isso aqui compromete o evangelho, o apóstolo entra de sola. Na primeira carta aos Coríntios, do capítulo 8 até o capítulo 10, há uma outra controvérsia ali. E ali, qual era o problema? Ali era um problema de comida, como também aqui. Só que o problema lá na primeira carta aos Coríntios, a partir do capítulo 8, existia um problema que a comida ou a carne, ela era uma carne que era sacrificada a ídolos. Então a carne era levada para os templos pagãos, como sobrava, eu vou contextualizar, voltava para os açougues da cidade de Corinto. E os irmãos, tomando conhecimento disso, alguns tinham um problema de dizer: não, você vai comprar no açougue a carne que foi sacrificada lá ao ídolo tal, né? Você vai comprar aquele frango que estava na encruzilhada, esse era o problema. Aqui em Romanos capítulo 14, a controvérsia é diferente das outras 3 questões tratadas conforme eu acabei de citar agora. Vamos ver o problema aqui que estava acontecendo. O problema era na questão da comida. Olha o versículo 2. O que crê que tudo pode comer, ou melhor, um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Aqui, então, existia um problema de comida, e a comida não tinha um contexto aqui de carne sacrificada a princípio. Havia um outro problema, o problema com relação a calendário, dia e dia. Verso 5, um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. E também o problema da bebida, capítulo 14, verso 21. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que o teu irmão venha tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. O problema, então, aqui de Romanos capítulo 14, que Paulo trata com os irmãos da igreja de Cristo estabelecida em Roma, girava em torno destas questões: comida, calendário e bebida. Contudo, o apóstolo Paulo, eu repito, irmãos, não trata este assunto como tratou na carta aos Colossenses, como tratou na carta aos Gálatas, como tratou na primeira carta aos Coríntios. Ele trata estas questões como questões não essenciais. Ele trata estas questões dentro do contexto da liberdade cristã. Ele trata estas questões como sendo questões de consciência. Nós vamos ver. Então eu vou dividir o que a gente chama de perícope, ou seja, desse verso 1 até o verso 12, eu vou dividir de 3 formas. Do verso 1 até o verso de número 3, eu vou tratar como sendo uma exortação à unidade. Do verso de número 4 ao verso de número 9,
é o fundamento, ou vamos dizer assim, a explicação teológica para essa unidade, e fechando do verso 10 ao verso 12, novamente a exortação à unidade. Então vamos lá, do verso 1 ao verso 3, uma exortação à unidade. Do verso 10 ao verso 12, uma exortação à unidade. E aqui no meio, do verso 4 até o verso 9, uma explicação teológica para esta unidade que precisamos ter. Vamos então olhar para o texto, e se eu ver que o horário vai se prolongar muito, eu em outro domingo trago a continuidade dessa perícope. Ele começa dizendo assim, olha, acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. A palavra aí, acolher, era importante, porque ela significa que você deve aceitar sem reservas. Ele está falando aqui de igreja, ele está falando, portanto, de irmãos. Você deve aceitar o seu irmão sem reservas. E ele diz, então aceite o seu irmão sem reservas, aceite ao que é débil. E a palavra por débil, ela significa fraco. Então, o que Paulo trata deste capítulo 14 até o 13 do capítulo 15 é sobre o irmão fraco e o irmão forte. Eu sei que hoje não é quinta-feira, então eu não quero trazer as panelas para o púlpito, porque diz que a boa pregação do domingo a gente não traz a panela, a gente só traz a comida no pirex, né, na panela, na cozinha, é quinta-feira, que a gente traz contexto, mas eu preciso mostrar aos irmãos. Olha o verso 1 do capítulo 15. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos, e não agradar-nos a nós mesmos. Então, o que Paulo trata nessa parte é de irmãos fracos e de irmãos fortes. Eu vou explicar o que significa irmão fraco e irmão forte. Ele diz então, repito, acolhei ao que é fraco na fé. E fraco aqui, irmãos, então já vale a pena aqui a explicação. O apóstolo Paulo não está dizendo que é o irmão que não sabe as doutrinas da graça, é o irmão que não sabe nem que existe confissão de fé de Westminster. É claro que eu estou contextualizando. O que o apóstolo Paulo está falando aqui como fraco é aquele que não entende a liberdade cristã. É aquele que não entendeu aquilo que é essencial daquilo que não é essencial na caminhada. Então ele diz, aceite sem reservas ao seu irmão fraco na fé, mas ele diz, aceite não porém para discutir opiniões. Essa palavra aí, discutir, significa questões de consciência. É questão de consciência. Não é questão de fé, é questão da consciência do teu irmão. Então a exortação é, acolha o irmão que não entendeu a liberdade cristã como você entende, mas acolha, receba sem reserva, mas não é para discutir opiniões, questão de consciência. Vamos fazer um congresso agora, na próxima semana, sobre questão de consciência. Se você pode ou não pode fazer isso. Paulo está dizendo, não é para a gente discutir, questão de consciência. Por quê? Ele diz, verso 2, um crê que de tudo pode comer, mas o fraco come legumes. Verso 3, aqui está o problema. Aqui está talvez o clímax do que estava acontecendo na igreja estabelecida lá em Roma, que estava trazendo problema na unidade da igreja, na comunhão da igreja. O que estava acontecendo? O que comia determinados tipos de coisas, desprezava o irmão que não comia. É como se o irmão forte, como ele disse no capítulo 1, verso 1, 15, verso 1, dissesse assim, cresça na fé, filho, vai, amadureça. Enquanto isso, eu vou comendo e vou bebendo, cresça. E o irmão fraco, a repreensão, a exortação é,
Você que não come, não julgue o irmão que come. Porque ele diz aqui, porque Deus o acolheu. Então, qual era o problema que estava acontecendo lá? E que também acontece aqui. E acontece nas igrejas hoje. Em questão de liberdade cristã, em questão que, como bons irmãos em Cristo comentam, questão de consciência é questão secundária, é questão não essencial. Então, o que estava acontecendo? O que comia desprezava o irmão, e o que não comia julgava o irmão que comia. A palavra julgar aqui é uma palavra muito importante a gente entendê-la no contexto aqui. A palavra julgar aqui significa condenação. Não significa a palavra avaliação, porque em determinados aspectos nós podemos avaliar, vocês podem avaliar a pregação, vocês podem anotar, vocês estão aí depois do culto ou durante a semana, pastor, não entendi isso que o senhor falou não concordo não, vocês podem ser crentes de Bereia. Agora o problema aqui não era a avaliação do irmão que não comia, estava julgando, era questão de condenação, era uma questão em que estes que não comiam e talvez não bebiam, e também não seguiu o calendário aqui quanto a dias, falava assim, vai para o inferno esse cara aí, essa mulher vai para o inferno, não está seguindo o calendário direitinho, isso aí não é irmão não. E o que comia, dizia, bebezinho na fé, cresce rápido, que eu não vou abrir mão de comer, nem de beber, e nem de seguir esse calendário, eu não vou seguir esse calendário. E aí, qual é a exortação de Paulo? A exortação primeira está aqui, olha, Deus acolheu ambos. Deus acolheu tanto o irmão que não come, portanto é fraco, e Deus acolheu tanto o irmão que come. Pegando um gancho dentro do contexto, o que Paulo está dizendo é que Deus justificou pela fé, através da vida de Cristo, da obra dele, aquele irmão fraco, e Deus justificou pela fé, através da obra de Cristo, o irmão forte. Deus acolheu a ambos. E por isso ele exorta, se Deus acolheu tanto o que come como o que não come, tanto o forte como o fraco ou o fraco forte, quem é você para não acolher o seu irmão? Quem é você que quer impedir a unidade da igreja por questões secundárias, por questões de liberdade cristã? Porque aqui estes dois extremos estão caindo num grande problema que o Sinclair Ferguson, que é um pastor vivo, atual, inclusive ele tem um livro que foi traduzido agora pela Editora Vida chamada Somente Cristo. O Sinclair Ferguson, ele é um dos pastores mais calvinistas na atualidade. E ele disse que hoje, no meio da igreja, existem dois extremos que comprometem o evangelho. Quais são esses dois problemas que comprometem o evangelho? O legalismo daquele irmão que não come, não segue o calendário e não bebe, e aponta o dedo, e a libertinagem daqueles que comem e bebem, não seguem um calendário e ignora o irmão que não faz essas coisas. O problema do legalismo e o problema da libertinagem. Todos dois conduzem a pecados. E o evangelho então fica comprometido, que ele chama que é o cerne, e a unidade fica comprometida. Então a exortação do apóstolo aqui nestes 3 primeiros versos é: acolha o fraco, mas não acolha para discutir questões de consciência, de liberdade cristã. Acolha
porque Deus acolheu o fraco, Deus acolheu também o forte. E, portanto, não despreze o teu irmão fraco, e não julgue o teu irmão forte. Aí vem agora do verso 4 ao verso 9, a explicação teológica que ele diz. Verso 4 diz: quem é tu que julgas o servo alheio? Eu achei interessante, me permitam aqui, a tradução da NVI, ou NVT, que diz assim: quem é você para julgar o servo alheio? Ou seja, quem é você para julgar o teu irmão, para condenar o teu irmão? Quem é você, não só condenar, mas quem é você para denunciar o teu irmão dessa forma? O que Paulo está dizendo é, a exortação teológica dessa parte é: vem cá, o teu irmão te pertence ou pertence a Deus? Ele é teu ou ele é de Deus? Quem és tu que julgas, que condenas o servo alheio? Para o seu Senhor, ele está de pé ou cai, mas estará de pé porque o Senhor é poderoso para suster. O que Paulo está dizendo é: Deus é poderoso para sustentar o irmão forte, na sua liberdade cristã, para que ele não caia. Deus é poderoso para sustentar o irmão fraco, que não faz determinados tipos de coisas, para que também não caia no julgamento. Verso 5 ele diz: um faz diferença entre dia e dia, o outro julga iguais todos os dias. Cada um tenha uma opinião, ou cada um tenha opinião bem definida na sua própria mente. A exortação é que ambos são julgados por Deus. Ambos são julgados por Deus. E ambos precisam também tomar uma decisão privada, uma decisão, eu anotei aqui, eu não posso deixar passar, uma decisão quanto pessoal em relação a questões não essenciais. É uma decisão pessoal que Paulo diz aqui. Cada um tenha uma opinião bem definida em sua própria mente com relação a questões secundárias ou não essenciais da fé cristã ou da liberdade cristã. Eu vou citar aqui uma colocação feita pelo reverendo Hernandes Dias Lopes. Eu achei interessante a colocação dele, ele ministrando esta passagem aqui na igreja de Pinheiros. Ele disse o seguinte: existem coisas morais, existem coisas imorais e existem coisas amorais. Por coisas morais ele disse: não importa o tempo. Exemplo, a Bíblia fala: ame. Não importa o tempo, temos que amar. Isso é questão moral. O que é imoral? Ele diz: é em qualquer tempo. A questão imoral é em qualquer tempo. Por exemplo, roubar. É imoral no primeiro século, como é hoje também. E questão amoral? Ele diz: depende do contexto. Pode ser certo ou pode não ser certo. Então, o que Paulo trata aqui são de questões amorais. Não são questões morais ou imorais. Então, cada um de nós, com a consciência cativa no senhorio de Cristo, tem que avaliar: posso fazer, devo fazer, esse contexto é certo ou é errado? E aí o Hernandes, ele, não sei se essa frase é dele, mas ele que citou esta frase, eu achei interessante, abre aspas aí para a frase que ele disse: a igreja não é lugar para disputa de ideias acerca de coisas secundárias, mas um campo fértil para o exercício do amor fraternal. Vale a pena repetir. A igreja não é lugar para disputa de ideias acerca de coisas secundárias, mas um campo fértil para o exercício do amor fraternal. O que Paulo está tratando aqui é de questão secundária, é de questão não essencial, que estava
no contexto da igreja ali, se tornando algo que estava trazendo dificuldades à unidade da igreja, à comunhão da igreja, algo que eu repito, é caro para Deus. Ainda dentro dessa exortação, ambos vivem e morrem para Cristo. Verso 7 em diante, o apóstolo diz: porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. O que Paulo diz é, quando o irmão forte come e bebe e não segue o calendário judaico, por exemplo, ele diz o seguinte, que este irmão faça estas coisas debaixo do senhorio de Cristo e com o propósito de agradar a Deus. Se o irmão aqui que não come, não bebe e não segue o calendário, abre mão destas coisas, que ele abra mão destas coisas, porque ele quer glorificar a Deus com a sua vida. Um glorifica a Deus louvando pela liberdade que ele tem em Cristo. Outro glorifica a Deus porque pode abrir mão de coisas para glorificar a Cristo. E o que Paulo trata é que estas coisas não comprometem o cerne do Evangelho. Porque se comprometesse, eu repito, ele entraria de sola como ele entrou nos irmãos lá na Galácia, nos irmãos na cidade de Corinto ou nos irmãos na cidade de Colossos. Verso 9 ele diz, foi precisamente para este fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. Em outras palavras, Paulo está dizendo aqui, foi para isso que o Senhor morreu, para que Ele formasse um corpo, para que sejamos um, para que pudéssemos olhar um para o outro, confiados na obra de Cristo e pudéssemos dizer, somos irmãos. Somos irmãos. Aí vem então, do verso 10 ao verso 12, a exortação final. Ele diz, tu porém que julgas, ou que condenas o teu irmão, e tu que despreza o teu. Ele diz, todos compareceremos perante o tribunal de Deus. O que Paulo está dizendo é, todos nós, irmãos, vamos prestar conta a Deus. Vamos comparecer diante do tribunal de Deus. Diferentemente dos ímpios, nós não vamos comparecer diante do tribunal de Deus para ver se seremos salvos ou não. Mas vamos comparecer diante do tribunal de Deus para aquilo que a palavra diz, com o que a gente fez, o que a gente fez com o corpo, com a nossa vida, enquanto aqui estávamos na terra. Abra, por favor, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3. Do verso 8 ao verso de número 15. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, do verso 8 ao verso de número 15. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha,
manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará porque está sendo revelado pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Ou seja, nós estamos construindo algo na nossa caminhada aqui com Cristo, e na nossa caminhada com o nosso irmão, e na nossa vida. O que Paulo está dizendo é o que você tem construído quando chegará diante de Deus. É como se chegássemos diante de Deus com as obras, as quais Ele preparou de antemão para que andássemos nelas, e Ele falasse assim: vamos jogar um fogo em cima para ver o que sobra? Se a nossa vida aqui foi construída em cima de coisas fúteis, banais, o fogo consumirá. Se a nossa vida está sendo construída sobre coisas eternas, para a glória de Deus, estas coisas continuará como forma de galardão, porque olha a continuidade do verso 14: se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá o quê? Galardão. O galardão. Olha mais um texto, Eclesiastes 12, 14. Vamos ao Antigo Testamento, e já estamos caminhando já para concluirmos. Eclesiastes 12, verso de número 14. O que diz aí? Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam o quê? Boas, quer sejam más. Eu era para ter lido um outro texto, mas não precisam abrir. Depois, se vocês quiserem, eu dou a referência com mais calma. Mas no capítulo 4 da primeira carta aos Coríntios, verso 5 diz: portanto, não julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Então, quando Paulo exorta aqui, ou seja, ele diz: nós prestaremos contas diante do tribunal de Deus. O que fizemos com o nosso corpo? Se de fato comemos, bebemos, não seguimos o calendário, de fato para glorificar a Deus, ou por causa da libertinagem que eu queria viver numa vida promíscua, numa vida de pecado, e lá no tribunal de Deus, eu vou receber o fogo nas minhas obras, a luz de Deus sobre o que eu fiz, e Deus mostrará se eu abri mão de comer determinado tipo de coisa, se eu deixei de beber determinados tipos de bebida, ou seguir determinados tipos de agenda religiosa para glorificar a Ele, ou porque eu queria me auto-justificar diante das pessoas, me considerar superior às pessoas. Deus mostrará. Deus mostrará. Então ele diz: tu, porém, julgas teu irmão? E tu que despreza o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. E aí Paulo traz o texto de Isaías 45, 23, um texto de juízo, de julgamento, como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Verso 12, vamos ler todos juntos para a gente concluir. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Ou seja, Paulo termina dizendo na exortação: irmãos, nós daremos contas a Deus com relação à nossa vida. Eu vou concluir esta mensagem e, sendo honesto, vou concluir com uma conclusão que não é minha, é do reverendo Augustus, esta conclusão. Ele diz o seguinte: existem assuntos que não são matéria de fé, são questões secundárias,
que muitas vezes vamos divergir. Por quê? Os motivos que nos levam à divergência: o nosso passado, nossas experiências, nossas maneiras de ver o mundo, como foi errado e a maneira religiosa como olhar as coisas. Então, ele diz: existem assuntos que não são matéria de fé, são questões secundárias que muitas vezes nós vamos divergir. A segunda conclusão que ele traz: o relacionamento daqueles que pensam de forma diferentes em coisas secundárias deve ser guiado pela consciência que Jesus é Senhor. Ou seja, o relacionamento dos que pensam questões secundárias diferentes devem ser guiados pelo senhorio de Jesus nas suas vidas. Por fim, ele diz: a atitude prática nas áreas que a gente diverge deve ser acolher, tanto o fraco como o forte. Isto não significa para discutir opiniões. Irmãos, talvez alguns irmãos quisessem que eu tratasse de uma outra forma esse texto. Mas eu não posso ser leviano e tendencioso com o texto das Escrituras Sagradas. Eu concluo dizendo que o irmão fraco aqui, possivelmente eram os judeus convertidos a Cristo, que abriam mão de comer comidas de porco, carne de porco, que seguiam o calendário, as festas, Pentecostes, a festa das primícias, enfim. E possivelmente é considerado os irmãos fortes aqui os gentios, inclusive também alguns judeus como Paulo. Aqui a exortação, nessa parte, pesa maior para o irmão fraco. Mas nós vamos seguir, como eu disse, até o verso 13 do capítulo 15, ele vai falar também do irmão forte, quando despreza o irmão fraco. Existem questões, e eu concluo aqui, existem questões que estão fervilhando em nosso contexto de sexta igreja. E uma coisa que a gente precisa, à luz dessa passagem e da continuidade dela nos próximos domingos que eu pregarei, é avaliarmos. São questões não essenciais, são questões de consciência do nosso irmão. Se eu estou na condição de fraco, dentro do contexto da liberdade cristã, há uma exortação aqui: não julgue. Você não está no lugar de Deus para julgar. Não condene o seu irmão. Se você está no contexto do forte, eu falei que nós vamos tratar mais à frente. O verso 2 do capítulo 15 diz: trate de agradar o próximo no que é bom para a edificação. Não despreze o teu irmão. Não diga para ele: vamos, cresça na vida cristã, filho. Cresça, bebezinho. A exortação é: não despreze o teu irmão fraco. Porque nós não podemos quebrar aquilo que é precioso para Deus, que custou a vida do seu filho, a unidade do seu povo. São por estas questões, e tem outras mais graves, que quem está fora não quer entrar, e quem está dentro quer sair. Porque imagine um cristão no seu local de trabalho, na sua faculdade, na sua escola, falando mal, julgando alguns irmãos lá nestes ambientes. Quem está fora quer entrar? Quer nada. Eu entrar naquele lugar, tudo fofoqueiro, tudo maledicente, tudo. E quem está dentro quer sair por questões não essenciais, e a gente quer quebrar uma unidade que a gente não pode quebrar. Não pode quebrar. Se você acha que esse assunto é importante, eu acho que é de suma importância.
Fiquem atentos às próximas mensagens que seguirão até o verso 13 do capítulo 15. Mas aqui fica uma exortação. Alguns dizem que essa frase que eu encerrarei agora, que é de Agostinho. Outros dizem que é de um pastor luterano. Outros dizem que é do Richard Baxter, que diz: nas coisas essenciais, unidade. Unidade. O que eu quero dizer, e o que o autor desta frase quer dizer: eu não posso chamar o outro de irmão se ele não crer no Deus Trino, se ele não crer na obra de Cristo. Eu não posso chamar um outro de irmão se ele não crer nas Escrituras Sagradas como única regra de fé e prática e palavra de Deus. Eu não posso chamar de irmão aquele irmão que diz: não, a Bíblia contém a palavra de Deus, ela não é. Não, aí não é coisa não essencial ou secundária, isso é importante. Quer ter uma dúvida do que é essencial? Pega as confissões de fé, pega os credos, por exemplo, o credo apostólico: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio no seu Filho, o seu único Filho, o qual nasceu da Virgem Maria. Não estou dizendo de forma correta aqui, não, certinha não, cronológica, né? Morreu, ressuscitou. Creio no Espírito Santo, na Igreja Universal, na remissão dos pecados. Se do credo apostólico, por exemplo, eu vou divergir de alguma coisa, opa, isso aí é coisa essencial. Não tem unidade nisso aí, não. Não tem como se unir com alguém que pensa diferente, não. Nas coisas essenciais, unidade. Nas coisas não essenciais, ele diz: liberdade. Liberdade cristã. Em tudo, caridade, que é a palavra amor. Amor. Vamos curvar a cabeça, vamos orar? Deus, tema espinhoso para tratar, Senhor. Um tema que, com certeza, alguns sairão aqui ou insatisfeitos, outros satisfeitos. Alguns sairão também entendendo que precisa abrir mão, que precisa parar de julgar para que não comprometa a unidade. Enfim, Pai, só Tu sabes e sondas os corações, a diversidade de conclusões que meus irmãos estão tirando depois dessa exposição. O que eu quero te pedir não é de me preservar quanto à exposição que foi feita, mas de levá-los cativo à Tua palavra, de levá-los a procurar ver o texto na dependência do Teu Espírito Santo. Eu sei que nós não somos tábua rasa, que nós vamos com os nossos pressupostos para a leitura, mas que o Teu Espírito Santo conduza a leitura e a meditação do texto. E o que eu clamo, que é algo que está em conformidade contigo, que a unidade da sexta igreja seja preservada no poder do nome de Jesus e do compromisso nosso como servos e servas de Cristo em não julgar o nosso irmão e não desprezar o nosso irmão. Que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero